Oi, eu sou a doutora Priscila, sou pediatra e eu faço pediatria integrativa. Oi, eu sou Ana Caroline, sou nutricionista materno-infantil, trabalho com gestantes e crianças. Hoje nós estamos trabalhando com uma oficina culinária, trazendo as crianças para colocar a mão na massa, para fazer preparações saudáveis e atrativas, preparações gostosas, com alimentos que normalmente elas costumam falar não. A ideia da gente fazer essas oficinas culinárias aqui na Sátia era mostrar para as crianças e as crianças que já estão numa idade assim que elas já escolhem bastante o que elas querem comer. Trazer esses alimentos que não são tão apelativos, né, para as papilas gustativas, então não é uma coisa que geralmente elas falam, eu quero comer isso, eu quero comer abobrinha, mas mostrar para elas que esses alimentos são saudáveis e podem ser saborosos. Ensinar elas a fazerem escolhas mais saudáveis. Tanto de alimentos como de preparos. Então a criança pode gostar de comer sua batata frita, que não precisa ser frita, ela pode ser assada e vai ter o mesmo sabor, vai trazer aí vai trazer mais saúde, mas também vai trazer o desejo da criança comer a batata frita que ela está com vontade. Como a alimentação é a base da vida saudável e como aqui na Sátia a gente pensa no indivíduo como um todo, essas oficinas culinárias aqui é a base, né? A gente ensina as crianças qual que é a base da vida saudável, a alimentação. Sempre conversando com a criança sobre os benefícios dos alimentos, então elas podem pôr a mão na massa, preparar, mas também entender o benefício daquele alimento para levar para casa. O intuito não é só a criança aprender sobre o alimento, só a criança se alimentar bem. O intuito é que a família se alimente bem, a família se alimente de uma forma mais saudável. Acho que o principal desafio é a falta de tempo. Hoje a alimentação virou uma coisa que você tem que passar ali durante o dia, né? A gente quase não tem tempo para ir na feira, escolher os alimentos, cozinhá-los, né? Prepará-los de uma forma que a criança goste. Então a gente tem bastante comida pronta. E quanto mais tempero industrializado, mais receitas prontas, né? Ela vai ativando cada vez mais papilas gustativas e fica difícil ela gostar daquele sabor mais natural. Então, uma criança que tem acesso a muito açúcar no primeiro ano de vida, ela não vai comer fruta, ela não vai comer batata, abobrinha, porque ela não ativa tantas papilas gustativas. Então, trazer essa alimentação mais natural, com temperos naturais, não precisa ser esses temperos prontos, né? E isso vai deixando esse paladar da criança, vai fazendo mais memória, né? Fica mais fácil para ela comer uma abobrinha se ela não come fine toda semana. O maior desafio é lutar contra o industrializado. Lutar com o industrializado que está pronto e está viciando cada vez mais o paladar dessas crianças. E a família toda está começando a ficar adaptada a comer o que é mais fácil e infelizmente é o que mais vicia e o que faz a criança se distanciar cada vez mais do saudável. Então esse é o grande desafio, realmente, ir contra a indústria e a praticidade dela. A educação nutricional é abordada de forma lúdica, trazendo a criança para entender os superpoderes dos alimentos. Então a criança, ela vai entender que a cenoura não tem que ser consumida apenas porque o pai dela quer, porque faz bem, mas a criança entende que a cenoura, ela traz o poder da visão de raio-x, que ela vai conseguir visualizar melhor, que ela vai ter uma melhor visão como super-herói, sempre trazendo algo lúdico, algo do dia a dia dela, algo da brincadeira, porque é na brincadeira que a criança aprende. Então nas oficinas culinárias a gente traz a brincadeira junto aos alimentos, e aí os alimentos se tornam mais atrativos. A criança vai ter a curiosidade de degustar por curiosidade, não apenas porque estão mandando, mas ela vai ter a curiosidade e a vontade de degustar. E muitas vezes ela descobre que é um alimento que ela gosta, até porque ele pode ser preparado de formas diferentes, não só a que ela está acostumada a consumir em casa. Para a gente envolver os pais na educação dos filhos, eles precisam ter informação de como é importante a alimentação e como a alimentação é a base da vida saudável. E eles precisam entender que eles são os exemplos. Não adianta falar para a criança que ela precisa comer cenoura se não tem uma cenoura no prato do pai, da mãe. Precisa fazer parte da rotina essa melhor escolha dos alimentos. Os pais são os principais exemplos da criança. Então, os pais têm que educar a criança
mas também ser exemplo. A criança precisa entender que o pai está consumindo, que a mãe está consumindo, faz bem, porque os pais são a segurança das crianças. Então, se o pai está consumindo algo que não é saudável, a criança vai entender que aquilo faz bem. E se o pai não está consumindo aquilo que está no prato da criança, a criança vai perdendo o interesse em consumir aquele alimento. Então, é importante um trabalho realmente em equipe. Os pais serem os exemplos para as crianças. A educação na alimentação infantil é importante para as crianças terem uma boa relação com a comida. Não comer para fazer reserva, mas comer para se sentir saciado, porque é prazeroso, e não remeter sentimentos, sabe? Eu tô triste, eu vou comer. O que a gente quer é que eles tenham uma relação muito saudável com o alimento. A gente trabalha a conscientização de uma alimentação saudável com informações, explicando que uma alimentação não saudável pode acarretar de problemas na vida adulta jovem e às vezes até na infantil. Hoje o maior problema da pediatria é a obesidade infantil, sedentarismo. Então a alimentação é a base da vida saudável, que eu já falei. E a alimentação ela influencia diretamente em tudo da criança. A criança pode estar com desenvolvimento escolar inadequado, porque em casa não tem uma alimentação adequada. Essa criança não está tendo a estatura esperada, porque não tem uma alimentação adequada. Tem muitas questões que estão relacionadas com a alimentação. Então essa criança, realmente, ela precisa de uma alimentação saudável, porque é a base. Inclusive o cognitivo. Uma alimentação não saudável, um déficit de vitaminas, pode causar redução do desenvolvimento cognitivo da criança. E é muito importante as questões de cuidado com a alimentação na infância, porque influencia para a vida toda. Então, muitas vezes, essa criança pode não ter um problema agora, mas essa criança vai ter um problema ali na vida adulta. Vai ter um problema quando for idosa. E esses pais não vão estar junto com essa criança nesse momento. Então, os pais têm que entender que o maior presente que eles podem deixar para os filhos deles, quando os filhos forem adultos, quando os filhos forem idosos, é justamente ter dado uma base saudável, e a base principalmente da alimentação. A longo prazo, o que a gente espera é justamente ter uma população mais saudável. Fazendo alterações na alimentação das crianças, nossa perspectiva é que cada vez mais tenhamos eles industrializados, tenhamos a indústria aí crescendo. O que nós queremos é uma indústria buscando cada vez mais alimentos saudáveis, crianças entendendo que a alimentação saudável é gostosa e não a alimentação industrializada. Com a alimentação saudável, as crianças elas podem deixar de expressar alguns genes de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão. Então, por epigenética, elas não vão expressar esses genes, e mantendo essa base saudável, os descendentes podem não mais apresentar esse gene. Então, essa é a importância a longo prazo dessa educação na alimentação infantil.